Boa noite. Eu estou hoje aqui com o professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive a honra de ser o meu professor na graduação de Geografia. Ele é professor também da pós-graduação, pratica montanhismo desde 1991, tendo 81. realizado, desde 1981, perdão, tendo realizado expedições para montanhas em vários países. Por conta dessa experiência, desenvolveu projetos sobre a dinâmica de ambientes montanhosos e a evolução de encostas rochosas. Publicou diversos artigos inéditos sobre ambientes de montanhas, um deles que eu pude ler, a classificação de montanhas pela altura. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, para a Revista Brasileira de Geomorfologia, em 2005. É escritor de 2 livros, que eu saiba, né, sobre montanhismo, o montanhismo brasileiro e a escalada brasileira, conseguindo interagir o montanhismo e a geociência. É um prazer tê-lo aqui, professor Antônio Paulo de Farias. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu, Fernando, e obrigado pelo convite. Tá? Obrigado por lembrar também, muito obrigado por passar o conhecimento, um pouco de conhecimento que eu tenho hoje. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um problema seríssimo em sala de aula, com outros geógrafos, com alunos, tá? Que é aquela pergunta mais cabal que tem, eu quase estou queimado na fogueira. Montanhas existem ou não no Brasil? Por favor. Sim, essa é uma dúvida que surgiu por causa da geologia, né? Porque a geologia sempre fala em formação de montanhas, a questão da orogenia, questão de tectônica de placas. Então, como o terreno, a geologia brasileira, as rochas brasileiras são muito antigas, né? Então, essas antigas montanhas que foram formadas por orogênese, por tectonismo, elas foram niveladas, né, pela erosão, e as antigas montanhas, as antigas cordilheiras, vamos dizer assim, e essas cordilheiras foram niveladas, mas a partir delas, a erosão acabou formando montanhas por erosão, e diversos tipos, né? Então, ocorre que no Brasil existem, sim, montanhas, vários tipos de montanhas, tá? A gente só não tem as montanhas novas, as montanhas formadas por orogênese recente, mas nós temos montanhas formadas por orogênese antigas, que ocorreu há 600 milhões de anos, 700 milhões de anos, até mais antigas, tá? Então, sim, isso eu vou, na minha apresentação, vou deixar isso bem claro, né? Como é que são as montanhas brasileiras, e graças a uma classificação de montanhas, a gente pode provar isso, tá? Classificação de montanhas não só pela geomorfologia, mas também como é que os biólogos e outras áreas de conhecimento entendem o que é montanha. Aí vocês vão saber já já. Então, o que acontece? O problema que nós temos é que alguns geógrafos, que também não são geógrafos, colocaram nos livros didáticos que as montanhas não existem no Brasil. Isso ficou meio que um dogma, né? Por não serem geógrafos, não, de repente, conhecerem a geografia física a fundo, como o senhor conhece, como nós conhecemos na FRJ, temos a tradição, um departamento que tem uma geografia física muito forte, né? Eles acham que só a orogenia terciária é formação de montanha. Por isso estou trazendo o senhor aqui. E o Jurandir Rossi até fala no livro didático que tem planície, planalto de depressão, mas ele fala em vídeos dele que existem montanhas no Brasil. O problema é cartográfico. A cartografia não deixa ter esses resquícios de montanha no nosso país. Então, eu acho que eu meio discordo. Vamos à apresentação, que isso vai ficar claro, ok? Segundo slide. Sim? Sim, passa o slide. Segundo, talvez seja melhor você colocar em tela cheia, não é? Eu não consigo. Não, tudo bem. Se o pessoal conseguir enxergar, colocar a tela cheia, aí aparece só... Sim, deve estar o segundo slide aí. Bom, tudo se eles conseguirem... Então, repara,
essa história de montanha começou com os ingleses, porque os ingleses fizeram praticamente a cartografia de quase o mundo inteiro. Os franceses também, eles dominavam a técnica de cartografia e fizeram o levantamento geodésico, né, cartográfico da Ásia, inclusive até a parte da América do Sul, e, enfim. Então, eles dominaram a técnica e perceberam que, por exemplo, que as altitudes, né, alturas e altitudes lá na Inglaterra eram muito, muito modestas. E definiram, por conta própria, sem nenhum congresso, formar um congresso, nada disso, uma medida arbitrária, decidiram que montanha, para ser montanha, tem que ter o relevo, né, tem que ter uma altura maior que 1.000 pés. 1.000 pés, porque era a medida, né, imperial, né, 1.000 pés. Tem até um filme interessante, como é que é? O homem, em português, é o homem que subiu uma colina e desceu uma montanha. Esse filme é interessante, acho que ainda é possível assistir, é um romance, que fala exatamente isso, né? Num condado lá na Inglaterra, no Wales, né, no Gales, país de Gales, tinha tinha uma montanha, né, com um pouco mais de 1.000 pés, mas aí fizeram um novo levantamento cartográfico e o cartógrafo achou, né, a nova medida achou que a elevação lá tinha menos de 1.000 pés. Então a população ficou revoltada, porque nós perdemos a nossa única montanha aqui do país de Gales? Não pode ser. Aí resolveram, né, fizeram aí foi o prefeito, o padre, bispo, sei lá, enfim, todo mundo se uniu e para aumentar a altitude, a altura, no caso, né, a altura da elevação. Aí eles colocaram, né, um mutirão, jogaram terra no topo até alcançar os 1.000 pés. Ou seja, só que depois isso passou para o sistema métrico, aí virou 300 metros, tá? Então, até hoje, a gente tem essa classificação na geomorfologia. Ou seja, a montanha é um relevo com altura maior que 300 metros, com no mínimo 3 vertentes e com inclinação elevada. Essa é a definição de montanha, que até hoje é válida, tá? Então, é muito simples. Então, basta ter 300 metros de altura. Repara nessa imagem que está aí, é o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Repara que a altitude dele é de 292 metros. Sim. A altitude é sempre em relação ao nível do mar. Então, a altitude de todas as montanhas da Terra são sempre em relação ao nível do mar, tá? Bom, o Pão de Açúcar, então, ele tem as duas coisas. Ele tem a altitude dele é de 392 metros e a altura também tem 392 metros. Agora, passa o próximo slide, por favor. Então, esse aí é o Pico da Neblina, né? O nome original é Iaripu, né? Então, a altitude lá do Neblina é de 2.993 metros em relação ao nível do mar. Só que a base do Pico da Neblina fica a 200 metros de altura, uma tremenda planície. Ou seja, então, a altitude, se a montanha, a base dela fica a 200 metros de altitude, então a altura vai ser de 293 metros. Repara, só o Pico da Neblina é uma montanha enorme. Ela tem 2.793 metros de altura, que eu classifico como uma montanha média, nem baixa, é média. Então, vai subir andando, né? É claro, escalando quase 3.000 metros. Tá? Se eu não me engano, o acesso é tão difícil que só o exército que chega lá. Não é só exército. Tem montanhistas, não é tranquilo lá. Mas a população em geral não vai lá, lugar isolado do Brasil. Sim, não, mas hoje tem discussões comerciais para lá. Hoje já é comercializado, já não é tão problemático assim, não. Mas mesmo assim, é um difícil, tem a dificuldade de chegar a essa altitude. É difícil porque precisa de vários dias vários dias de caminhada até chegar à barra, depois tem a própria subida em si.
Não é uma subida técnica, é uma caminhada, na verdade. Agora, claro, né, pela subida normal. Agora, até pelo lado, vocês podem ver porque do lado esquerdo da foto, se a gente vê a base dessa vertente, ela está bem alta, está a mais de 1.000 metros de Eu não sei altitude. se o cursor do mouse consegue pegar aí, dá para ver. Você está falando do cursor do mouse. Sim, aí do lado direito, Aqui tem a não dá para ver o fundo do vale, mas o fundo do vale lá do outro lado fica a 200 metros apenas, então, ou seja, é uma montanha muito grande. Então, só isso aí, obviamente, se o Pão de Açúcar, repara, se o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, que tem quase 400 metros de altura e altitude, né, porque ela vem diretamente do nível do mar, se o Pão de Açúcar é uma montanha, pela classificação geomorfológica, é uma montanha, então o Pico da Neblina é uma montanha muito maior, né? Várias vezes maior. Então, nós temos muitas montanhas no Brasil, muitas, tá? Então, inclusive, o próprio Pico da Neblina é o que sobrou de uma antiga cadeia de montanhas que existia na Amazônia, que ela foi nivelada, né, pela erosão, que as forças tectônicas pararam, né, de existir, porque as correntes magmáticas mudaram de direção. Então, a cordilheira parou de ser soerguida e veio a erosão. E então, hoje em dia, é possível ver a estrutura dessas montanhas antigas nessas novas montanhas formadas na erosão. A gente reconhece pela inclinação das camadas de rochas, né, dobradas. Né? Bom, eu passo o próximo slide, por favor. Então, esse é o Everest, né, que é a montanha mais... É a montanha de maior altitude da Terra, mas não é a montanha mais alta. Por exemplo, aí, ó, altitude, né, 8.848 metros acima do nível do mar. Só que o Everest, ele foi formado, produzido sobre o platô tibetano, que está a mais de 5.000 metros de altitude, que é um platô, a gente chama de platô, né? Um planalto gigantesco, né? Então, repara, então a altura do Everest é de apenas não, né? De 3.200 metros. Só para lembrar o que está em casa, o platô tibetano aí, houve uma colisão ali de duas placas continentais, uma por cima da outra. Então já existia esse platô tibetano e uma outra placa está por cima dela. Não, foi formado junto. Dobramento, aí é meio complicado de explicar isso aqui sem... Mas ali é uma colisão de duas placas continentais. Sim, mas o próprio platô, ele faz parte o platô, ele faz parte do Himalaia, porque está numa posição, forma a base, formou uma área uma área plana mais elevada, plana em termos, né? Logicamente, sim, ela tem uma certa diferença do Everest, não só do Everest, mas do Himalaia, tem uma certa diferenciação. Mas aqui realmente vai ficar difícil explicar isso. Então, mas eu só queria colocar aí o seguinte: o pico da Neblina tem 2.700 metros de altura, o Everest tem 3.200 metros. Tá, mas isso aí é em relação à altura da montanha. Agora, para subir a montanha, a altitude, a única questão em relação à altitude é que essas grandes altitudes, como no caso do Everest, a gente tem menos oxigênio, a pressão do oxigênio, na verdade, é diferente, então a gente acaba tendo menos oxigênio para respirar e no gelo, né? Tem esses dois problemas. Temperaturas chegam a quantos graus, mais ou menos, lá em cima? Isso varia muito, mas pode chegar a 40 graus negativos. Tá? 20 graus negativos é normal, é comum. Tá? Agora, dependendo das condições, pode chegar a 40. Até mais. Isso a temperatura, sem contar com o efeito do vento, né? Só a temperatura. Não a sensação térmica já é outra história. Aí você faz passa o próximo, por favor. Então, isso aí que algumas pessoas consideram, algumas não, né? As pessoas consideram como sendo a maior montanha do sistema solar, que é o Monte Olimpo, lá em Marte. Tá? Ele tem... A primeira medição que fizeram dele tem 21 quilômetros, tinha 21 quilômetros. Agora, com novas medições, está dando 25 quilômetros de
Altura, repara que agora não é altitude, porque Marte não tem mar, não tem nível do mar. Então, essa é a altura em relação à linha média do geóide, né? Bom, então, enfim, por isso que eu estou falando que a altitude na Terra é medida em relação ao nível do mar. Se não tivesse oceanos, aí teria que ser em relação ao geóide. Aí sim, essas alturas, vamos dizer assim, altitude entre aspas, seriam um pouco maiores. Mas repara aí, então, o que seria a maior montanha do sistema solar, que eu não considero uma montanha. Eu escrevi um artigo sobre isso, falando sobre isso. Por exemplo, então, esses 25 quilômetros aí é em relação ao nível médio do geóide. Só que a base desse vulcão tem 625 quilômetros. Se a gente medir isso, mudar isso aí, dividir 25 quilômetros por 625 quilômetros, a gente vai achar uma inclinação aí das vertentes em menos de 3 graus. Lembrando lá no início que, para ser uma montanha, tem que ter acima de 300 metros né, em relação ao relevo circundante, ter pelo menos 3 vertentes e a inclinação das vertentes, né, acentuada. Tá? Agora, o que é acentuado? Isso ninguém definiu isso. Bom, de qualquer forma, 3 graus não é uma inclinação acentuada. É porque esse desenho que vocês estão vendo aí, isso é desenho, uma representação cartográfica, nem é cartográfica, não, uma representação para a gente poder visualizar o Monte Olimpo. Porque se a gente for lá em Marte e tentar observar de longe, a gente vai ver quase que uma linha plana. Porque, olha só, 3 graus de inclinação é muito pouco. Então, isso tudo aí uma representação gráfica, para a gente poder enxergar. Mas a gente, a realidade não é como vocês estão vendo aí. Tá? Não é. Ele parece mais um platô arredondado. Sim. Uma montanha, praticamente. Exatamente. Seria mais como um platô. Outra coisa interessante, né? Só é possível uma montanha dessa de 25 quilômetros lá em Marte por causa da gravidade. A gravidade é 1/3 da gravidade da Terra. Então, as maiores montanhas aqui na Terra, ela tem aí, chega no máximo 9.000 metros, 9 quilômetros no máximo. Ela não consegue passar disso por causa da gravidade. A própria gravidade empurra ela para baixo, empurra essas massas para baixo, e elas vão se fatiando, produzindo falhas geológicas. Tá? Então, ela é como se, enfim, é como se fosse pegar uma gelatina, ou uma gelatina de 1 metro de altura, ela não consegue se sustentar, ela acaba se esparramando pela base e se fatiando. Me tira só uma dúvida. A isostasia pela gravidade, a isostasia da Terra é muito maior do que a isostasia de Marte. Podemos dizer isso ou não? Eu não entendi. Perdão. Por causa da gravidade ser diferente entre os planetas, o equilíbrio isostático da Terra a gravidade pressiona muito mais o equilíbrio isostático da montanha do que em Marte. Sim, exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Agora, passa o próximo, por favor. Só para falar para o pessoal em casa, equilíbrio isostático é a crosta, o peso da crosta, então, né? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, que tem um gráfico que eu mostro isso, tá bom? Passa o próximo. Ah, tá. Então, é isso aí mesmo, é o Havaí, não. Havaí. Isso. Então, tá aí, olha. Isso aí no mapa aí está mostrando, né, a Ilha Maior, Big Island, né, que a Ilha Maior são 7, 8, 9 ilhas, eu acho. São 8, eu estive lá, mas eu esqueci esses detalhes. Essa foto ali é o seu mesmo, né? Esse lá no Mauna Kea, acho que 2011 eu estive lá. Então, a Ilha Havaiana, né, os vulcões havaianos são até meio que parecidos com o Monte Olimpo lá no Marte, é o mesmo tipo de vulcanismo parecido, tá? Então, repara, na ilha aí, na Ilha do Havaí, que é a ilha maior, são 2 vulcões, que é o Mauna Kea, que tem 4.205 metros de altitude, né? E o Mauna Loa.
Então, a gente não pode chamar, por exemplo, algumas pessoas falam, o Havaí é a montanha, o Mauna Kea é a maior montanha do planeta, não, do planeta, da Terra, porque a base está a 5 mil metros de profundidade no Pacífico. Então, isso daria essa montanha aí 9 mil metros. Bom, primeiro que não é assim que a gente mede montanha. Segundo, ela vai entrar na mesma situação, uma situação semelhante ao Monte Olimpo, porque a inclinação é muito baixa. E segundo, são duas montanhas em cima de um platô. Então, isso aí, na verdade, seria como você falou, um platô, sobre um platô, ou seria um maciço vulcânico, que tem duas montanhas grandes, né? Duas montanhas de 4 mil metros, e, além de outras menores. Na foto de cima, no Mauna Loa, você dá para perceber lá como é que a inclinação das encostas, é muito baixa. É muito baixa. Muito suave. Então, sim, muito suave. Então, não foi, como eu disse, não foi definido a inclinação mínima das vertentes para ser uma montanha. Isso não tá, tecnicamente não está definido. Bom, o fato é que eu não considero também nem o Mauna Loa, nem a ilha do Havaí como sendo uma montanha. O Mauna Kea, sim, é uma montanha, não tem como negar que seja montanha, mas a ilha do Havaí como um todo, a Big Island, né, não é uma montanha, é um platô com dois vulcões enormes sobre ele. Eu acho que o pessoal está entendendo errado isso aí. Então, não é a maior montanha da Terra, não é. Tem outras aí que numa situação parecida. Eles falam isso porque ela está incrustada lá na crosta oceânica, e eles vão medir desde a crosta oceânica até o topo dela, 9 mil metros. Sim, Mas não é esse a referência que nós temos. Não é essa referência. Essa montanha não é referência. Não é. Então, então, ela não é a montanha mais alta porque a montanha é medida pelo nível do mar, e segundo, porque ela é um platô, como você referiu, é um platô com dois vulcões enormes sobre ele. E uma solidade das encostas Bem, sim. O próximo, por favor. Só uma pergunta. Esse relevo em volta dela é tudo basalto, não é isso? Não é tudo basalto, não. É uma mistura de rochas. Aí tem andesitos, tem basaltos também. Granito, não. Oi? Granitos e gnates. Não. São todas rochas de origem vulcânica, todas rochas vulcânicas. Inclusive, é um magma. É um magma basáltico. Tem um magma granítico, que ocorre nas áreas orogenéticas, no choque de placas tectônicas. E essas ilhas, o Havaí, na verdade, é um hotspot, né? É uma fonte de magma que vem diretamente do manto. Então, por isso, formam umas rochas diferenciadas, né, diferentes. E essas últimas ilhas são as mais novas, não é isso? Do arquipélago. Sim. A ilha maior é a mais recente. Sim. As outras, Maui, por exemplo, já não tem vulcão ativo, ainda tem, mas as outras ilhas já não tem mais vulcões ativos. As curiosidades, Kilauea é no Havaí, não é isso? É em Maui. Isso. Acho que deve ter a pontinha dele mais no sul aí, da ilha, não é isso? Mas se a gente pegar um mapa que mostre a profundidade, o relevo oceânico aqui no Brasil, na plataforma continental e o fundo marinho adjacente, né? A gente vai perceber que, por exemplo, a Ilha de Trindade é parecido. Tá? A situação foi bem parecida. Tem a Ilha de Trindade, que né, obviamente está imersa, mas em linha tem várias outras elevações submersas uma que já foram vulcões extintos e outros vulcões que estão nascendo. Então, ou seja, o vulcanismo de hotspot, é a mesma história. Só que não cresceu tanto quanto o Havaí. Ok? Ok. Então, vamos ao próximo aí. Tá. Então, repara, uma coisa são montanhas, né? Que a gente vai ver, como a gente já viu um pouco, né? Que é o Monte Everest, que é o Pico da Neblina. E outra coisa são os maciços, como a gente falou agora
do Havaí, por exemplo, que na verdade é um platô. E está aqui outro exemplo, que é o maciço do Itatiaia. Então, por exemplo, as Agulhas Negras é uma montanha sobre o maciço do Itatiaia. Tá? Na verdade, o oi? que mais é engraçado é quando eu aula para o ensino médio, eu pego uma turma de pré-militar, né? Aí eles já aprendem lá que não tem montanha no Brasil. Aí quando eles vão para a academia militar, tem o curso de montanhismo, lá na Vila Negra. Sei. Isso é meio Pois é, contrário. curso de montanhismo, lugar onde que eles acham que não tem montanha, como é que é Não isso? tem montanha, não tem lógica. Sim, não tem lógica. Então, é a mesma coisa, né? O Pico das Agulhas Negras, que tem altitude de 2.791 metros, mas a altura dele é de 391 metros. Né? Altura, uma coisa, altitude é outra coisa. Ou seja, então aí é um maciço de Itatiaia, que na verdade são várias montanhas sobre um platô. Né? Ou seja, Eu não sei se está aqui o exemplo, uma vez que eu botei lá no final. Existe uma montanha no Havaí, que ela é a mais alta do mundo, porque ela não tem uma base do lado dela. Ela não tem essa base aqui, ela tem só uma pontinha. Aqui parece, a base é 2.400, então ela só tem uma pontinha de 391. E essa montanha lá do Havaí, são da Láctea, se não estou enganado, ela consegue chegar até uns 5.000 e poucos metros da base até o topo. no Alasca, você está falando? É É o Denali, é o Monte McKinley. Monte McKinley, isso mesmo. É uma das maiores montanhas do mundo. É uma das maias montanhas do mundo. Aquela ali tem uma vertente extremamente íngreme, né? Sim, porque ela sai quase do nível do mar e vai a 6.000 e poucos metros de altitude. Ela é grande mesmo. Que tem, sim, deixa eu ver, tem até, acho que até anotei isso aqui. Denali, acho que o McKinley ou Denali, né? O nome assim. Fico como a segunda maior montanha do mundo, em altura. Em altura, tá? Enfim, são detalhes, né? Passo próximo. O senhor conhece essa montanha atualmente? Conheço pessoalmente, estive lá, inclusive o meu filho mais novo, o nome dele é Denali, que o nome da montanha, o nome original é Denali. Legal. E eu estava lá, fui lá enfim, meu filho o mais velho foi concebido lá, no Alasca. Então, aí acabei dando o nome deles de nome lá das montanhas do Alasca. O mais velho chama Kenai e o mais novo chama Denali. De novo, Denali é o nome original do Monte McKinley, né? Pode tocar? Pode. Então, esse já viu, né? Que é o primeiro processo formador de montanhas, que é o vulcanismo, né? Que a gente já passou por isso, a gente já viu, né? Passou ainda há pouco aí. Por exemplo, o Monte Rainier. Aqui no Brasil, nós temos montanhas formadas por vulcões, não na área continental, mas, como eu já falei antes, a Ilha da Trindade também é um maciço com algumas montanhas, e então são montanhas vulcânicas, tá? E o próprio Fernando de Noronha, o Morro do Pico de Fernando de Noronha, se não me engano, também passa de 300 metros, que também é outra montanha. Então, em área continental, a gente não tem nenhum relevo montanha vulcânica, não temos nenhum, mas nas ilhas oceânicas nós temos essas duas. Você falando isso, e o vulcão de Nova Iguaçu? Não, isso aí... Não existe mais. Isso aí não é vulcão. Já foi no passado, há 50 milhões de anos era um vulcão, 60 milhões de anos era um vulcão, mas hoje só tem as rochas que foram produzidas em profundidade, quilômetros de profundidade. Não, então ali não. Para você ter uma ideia, só no Grande Rio, né? No Grande Rio, existiam 6 vulcões, apenas no Grande Rio, 6 vulcões. Ou seja, pegar toda aí a região da Serra do Mar aqui, existiam muitos vulcões. Existiam, mas hoje não tem vestígio nenhum. Mas isso há o quê? 50 milhões de anos ou mais? 50 milhões de anos, 60 milhões de anos. Mas eu vou falar isso, eu vou explicar isso já. Então, pode passar. Próximo. Então, vulcões, por exemplo, tem algumas luas
Júpiter, por exemplo, tem montanha, tem vulcões, né? Montanhas formadas por vulcões, e não só de Júpiter, mas de Saturno também, tem algumas luas lá que tem montanhas formadas por vulcões. Bom, o outro processo primário de formação de montanhas é o choque de crateras formados por meteoritos, né, por queda de meteoros. Então, aí, por exemplo, a gente está vendo aí a Lua, o próprio Marte tem várias montanhas também formadas por choque de meteoros, né, quedas de meteoros, porque, quando ele cai, ele chama de meteorito, quando ele chega à superfície, chama de meteorito. Bom, ocorre que não só, se for uma cratera única, já formaria montanhas em volta da zona de impacto. Mas, se a gente observar nessa imagem aí da esquerda, a gente vai ver que várias crateras, elas acabam, a interseção entre crateras acaba formando montanhas altas. Na Lua, por exemplo, tem montanhas de, acho que de 7 quilômetros. 7 quilômetros. Na Lua. Se eu não me engano, tem montanha de 7 quilômetros, tá? Formada por queda de choques de meteoritos, tá? Então, e a Terra já teve montanhas assim, mas no início da formação da Terra era exatamente como a gente está vendo nessa imagem. Só que, como a Terra é um planeta extremamente dinâmico por causa da tectônica, né? Então a tectônica acaba reciclando as rochas, que a gente vai ver mais como é que isso ocorre. Então essas, reciclando por causa da erosão e por causa do sorregimento dessas grandes massas, né, que formam as montanhas. Então ocorre uma reciclagem e, por conta disso, por causa da erosão, que é muito intensa aqui na Terra, extremamente intensa, por causa das chuvas, gelo, então a erosão acaba nivelando essas montanhas e com isso a gente não tem mais registro. A gente tem poucos registros desses grandes impactos, poucos. Mas a Terra já foi, no início da formação, era como vocês estão vendo aí a Lua, atualmente. Okay? Esse enfim, na Terra, praticamente a gente não tem montanha formada. A gente tem alguns vestígios aí de crateras, mas montanhas mesmo, eu não sei, não tenho certeza, mas pode até ter alguma coisa, alguma montanha abaixo. Esses vestígios que eu ia falar em Yucatán, né? Mas sim, Yucatán é submerso, né? Yucatán Veja aquela, esqueci o nome, esqueci o nome, dolina, tipo uma dolina subsidente, aquele relievo calcário deles lá. Na parte continental lá do México, pode ser que tenha alguma, eu vou estudar isso, pode ser que lá tenha alguma elevação lá, ainda é vestígio dessa... Lembrei, cenotes. Cenotes estão até arqueados ali, eu até dei uma estudada sobre isso. Tanto que houve aquela colisão lá de 66 milhões de anos atrás. Sim. Bom, então aí, só para exemplificar, esse seria o modelo de formação de montanhas por orogenética, por orogenia. Repare que o primeiro modelo é uma área que foi nivelada, foi erodida e depositada, deposição de material sedimentar, né? Formando ali as planícies sedimentares. Aí embaixo a gente vê aí o modelo que eles chamam de modelo andino, que é uma placa oceânica, uma tectônica oceânica chocando com uma placa continental. Com isso, formam a placa continental, ela é dobrada, né? Sofre dobramentos. A placa que desce por atrito, a placa oceânica, que é formada por rochas basálticas, né? E essas rochas basálticas, elas são mais densas, por isso que elas descem abaixo da placa continental, que é uma rocha menos densas. Então, o atrito entre uma placa e outra acaba derretendo a rocha, as duas placas, né? Derrete as rochas das duas placas, e esse material, então, sobe, forma um magma granítico. Então ele acaba subindo, né? Por pressão e também por densidade, ele acaba subindo, formando câmaras magmáticas, né? E daí extravasa para a superfície, formando os vulcões. Então, sempre nessas áreas de choque de placas tectônicas, a maioria dos casos formam vulcões. Em alguns casos não, outros casos sim, tá? Isso depende de algumas outras variáveis. E o modelo de baixo, a gente já vê o processo final aí da orogenética, o processo final da orogenética, que é
a tectônica, vamos dizer assim, as correntes magmáticas deixaram de existir, então as montanhas deixaram de subir, deixaram de ser formadas. Então, nesse caso aí, a erosão atua e começa a nivelar ela. E repara que em vermelho e amarelo estão as câmaras magmáticas ativas dos vulcões, né? E quando, então, não tem mais injeção de magma para alimentar essas câmaras magmáticas, é o que ocorre, o magma ele vai perdendo a temperatura gradativamente e vai cristalizando, formando os minerais, né? Quartzo, mica, feldspato. Ou seja, ali está formando as rochas graníticas. Sim. As rochas graníticas. Então, temos aqui, por exemplo, granitos, temos aqui os sienitos, pegmatitos, gabro, tudo isso são rochas ígneas ou rochas magmáticas. Tá? E antes, quando está injetando magma ali, né, na câmara magmática, o que ocorre é que as rochas que existiam antes, pelo contato, pela pressão e pelo contato desse material muito quente, 1.200 graus centígrados, derrete os minerais, a rocha é derretida, né, ao redor, e depois, com o tempo, ela recristaliza, formando rochas magmáticas. Né? A geoquímica está junto aí com a formação, com a gênese da formação. Sim, com certeza, total. Total. Você falou um pouquinho da Cordilheira dos Andes, nós temos aí também, né, referência diferenciada, o Chimborazo. Seria a maior montanha do mundo, mas em relação ao interior do planeta. Pois é, então, olha só. Então, existe engraçada. Esse negócio de montanha mais alta, cada um define de um jeito, né? Sim, claro. O Chimborazo, na verdade, o Humboldt, quando veio para explorar aqui a América do Sul, eles mediram, só que eu não conhecia o Himalaia. O Himalaia ainda era desconhecido. Quer dizer, sabia que da existência do Himalaia, mas não foi medido, né? Ele era muito bem conhecido, se não foi medido. Então, ele achava que seria a maior montanha da Terra, o Chimborazo, que fica no Equador, mais de 6 mil metros de altitude. Bom, e ficou muito tempo, acreditava que o Chimborazo era montanha, né? Até os ingleses medirem lá as montanhas do Himalaia, tá? Ou seja, passou bastante tempo. Bom, e hoje algumas pessoas acham que o Chimborazo continua sendo a montanha mais alta da Terra, mas em relação ao centro da Terra, ou seja, o raio, pegar um raio do centro da Terra, é porque a Terra não é uma esfera perfeita, ela é achatada nos polos. Então, como o Chimborazo fica perto da linha do Equador, o Equador ele é mais, né, os polos foram achatados, o Equador não. Então, com isso, o raio terrestre no Equador é maior do que o raio em relação aos polos. Então, por isso que algumas pessoas falam, o Chimborazo é a montanha, maior montanha da Terra, mas isso não é. Não, isso não. O que é legal é que nós da geociência, né, pessoal da geociência, nós estamos tendo esse esforço de definir um referencial. E quem não define o seu referencial, e cada um é um, mas a gente tem esse esforço acadêmico, né, educacional, de definir, né, conceitos, e a gente tem que definir o nível do mar, definir a montanha. Né? Até achei interessante falar do Chimborazo, com curiosidade apenas. Passa o próximo, por favor. Mas a sua lembrança foi muito boa. Obrigado. É a mesma coisa, só aumentada, só para as pessoas verem um pouco melhor, mas isso aí na internet consegue coisas melhores, inclusive. E já que isso aqui parece um pouco a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Andes também é a maior cordilheira, né? Mas em extensão, não é altitude. Em extensão é a maior. Sim. Por orogenia, sim, é de maior extensão. E se ela vai da Patagônia, lá do sul da Argentina e do Chile, na verdade, vai até o Alasca. Até o Alasca. E aí você não seria só os Andes, seria toda a... uma cadeia, mas só os Andes mesmo. Os Andes em si já seria. E juntar lá com as montanhas rochosas também.
Exato. Maior. Só fazer uma pergunta para o senhor aqui. Uma pessoa falou que nos Estados Unidos, né, conseguiu ligar uma costa a outra e tal, e o Brasil não liga por causa da Cordilheira dos Andes. Então, por eles terem acesso a dois oceanos, eles se desenvolveram mais e nós menos, porque os Andes nos limitou. Mas o senhor deve conhecer lá a região. As montanhas rochosas também não limitaram os Estados Unidos, não? Pô, mas estão explicando a evolução econômica americana por causa... Não, isso aí não faz sentido nenhum. Isso aí é para o chama determinismo geográfico. Claro. Não tem nada, não tem nada. Eu estou falando isso porque o senhor deve conhecer as montanhas rochosas, presumo eu que sim. Conheço bem, muito bem, muito bem. Então, assim, ela deve impor a mesma dificuldade dos Andes. De altitude ou não? Na verdade, tem as montanhas rochosas e tem outras. É igual os Andes, por isso que o nome chama de Andes, que na verdade são 3 cordilheiras. Tem os Andes ocidentais, o central e o oriental, que fica no Pacífico. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Lá tem as rochosas, que na verdade é uma cadeia antiga que parou de crescer, as rochosas. Aí depois tem um planalto, aí depois vem a cadeia, esqueci o nome que eles dão, tem a North Cascade, tem, na verdade, são Sierra Nevada, né? Sierra Nevada, mas são vários nomes, né? Mas na verdade é uma outra a cordilheira que está em formação, que é a Sierra Nevada. Já tem uma outra formando no oceano, bem na costa da Califórnia, do Oregon, do Washington, no México. Então, lá também, são três. Então, na verdade, as rochosas, na verdade, ela fica bem no interior. Então, as rochosas, inclusive, nem é tão... Ela tem a altitude razoável no Novo México, no Colorado, mas em outros lugares elas são baixinhas. Enfim, mas isso aí não... desenvolvimento americano em função do relevo, isso aí, determinismo geográfico, isso não tem base nenhuma. Eu estou falando isso porque agora temos professores de relação internacional que trabalham com os determinismos geográficos aí, com clima, com relevo, determinismo de desenvolvimento, isso para a gente já está ultrapassado há muitos anos. Sim. É só um exemplo de montanha formada... isso aí é Montanhas Rochosas, no Canadá. Isso é Monte Assiniboine, lá em British Columbia. Enfim, é rochoso no Canadá. Nessa parte elas chegam a uma altitude razoável, alta, mas não tão altas como no Colorado, como no Novo México, mas ainda assim por causa do gelo. Enfim, então esse montanhas formadas por dobramentos, né? Formadas por choque de placas tectônicas. Como eu disse... Quando elas pararam de crescer, porque assim, a placa do Pacífico e a placa norte-americana, elas fazem um movimento ali de rotacional, né? Um movimento ali convergente, divergente, e o outro movimento... Translacional. Não, cara, olha só, parou de crescer simplesmente porque porque o continente americano cresceu, o continente cresceu. Na medida que vai formando novas cordilheiras, novas massas de relevo no litoral, então isso a gente chama de crescimento esqueci o nome, o termo técnico para isso, que é acreção, por acreção, está somando, formando novas faixas de terras. Então, com isso, a América do Sul, por exemplo, a América do Sul era muito menor, só que os Andes, com o surgimento dos Andes, o Chile não existia, parte do Equador também não existia, o país Chile não existia há 100 milhões de anos, não existia, estava bem abaixo do nível do mar, né? Então, ele foi sendo soerguido aos poucos, né, pelos Andes, a formação dos Andes. Com isso, a América do Sul foi crescendo, foi ficando uma carga. É a mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, o que é chamado de rochosas, montanhas rochosas, então, hoje, elas estão muito longe da área de choque de placas. Então, por isso,
elas estão até crescendo um pouquinho, sim, por causa da questão aí isostática, de pressão aí, está impondo pressão, mas muito baixa. Então, a erosão lá, nessa noite rochosa, a erosão é muito... a velocidade da erosão é maior do que a velocidade do sorregimento. Por isso que as montanhas rochosas estão sendo rebaixadas, enquanto a Serra Nevada está subindo, tá? E a mesma coisa aqui nos Andes, é a mesma coisa. Os Andes orientais, ocidentais, os Andes que ficam próximos da Amazônia, por exemplo, esse já está sendo erodido. E uma boa parte já foi erodido. Na Argentina, a gente vê, na Argentina, por exemplo, a gente vê vastas áreas de montanhas arrasadas, enquanto tem novas montanhas formadas no Pacífico. Né? Então, enfim, então essa é a evolução, né? Uma parte vai sendo erodida e outra parte que está exatamente sobre a ação tectônica, ela vai subindo. Próximo, por favor. Isso aí pode passar. Próximo. Tá. Então, esse é outro modelo de formação de montanhas que interessa muito às nossas montanhas, a formação das nossas montanhas. Então, rapidamente, a própria formação do Gondwana, né? Pangeia, Gondwana, há 700 milhões de anos. Então, antes, existiam outros continentes, completamente diferentes, né? Então, esses continentes foram se juntando, que as placas tectônicas foram se juntando, tal, chocando uma com a outra, uma com a outra, tal, e formando, então, a orogênese, dobramentos e orogênese formando montanhas. Depois, essas fontes de magma que estavam subindo e formando essas correntes magmáticas, que estavam empurrando as placas tectônicas, elas cessaram, pararam, ou mudaram de direção. Então, aqui, no nosso caso, que o Gondwana ficou estável, tectonicamente ficou estável aí durante centenas de milhões de anos, tá? Só há 300 milhões de anos, 250 milhões de anos, mais ou menos, é que houve o rompimento do Gondwana, por causa esse exemplo que estou vendo aí, olha. Então, o que aconteceu? Lá em cima, no primeiro desenho lá, ainda já era o Gondwana, mas sem montanhas. As montanhas foram niveladas para a erosão. Aí veio uma nova fase, uma nova corrente magmática que subiu e empurrou tudo para cima, arqueou o Gondwana, onde ficava a América do Sul e a África, para cima, formando todas essas linhas pretas verticais aí, representam falhas geológicas. Então, existiam antigas falhas geológicas produzidas pelo choque das placas. Então, esse sorregimento aí novo reativou essas falhas geológicas e produziu novas falhas. Então, depois formaram duas correntes magmáticas opostas. Então, essas correntes magmáticas começaram a puxar o Gondwana, uma puxou para um lado e a outra puxou para o outro. Então, com isso, houve a distensão. E então, ou seja, criaram-se vários blocos, ficaram soltos. E esses blocos soltos, por causa do peso, da gravidade, eles começaram a afundar, um na frente do outro. Afundaram um na frente do outro, aproveitando as falhas geológicas, que são essas linhas pretas aí. Então, é claro que esses blocos, né, rochosos são extremamente pesados, e dezenas de quilômetros de espessura. Quando eles afundam, eles empurram o magma que está embaixo, esse magma ele vai subir. Se tem um material afundando, um material sólido afundando, o que está embaixo, que é líquido, então ele vai subir. Ele sobe pelas essas falhas geológicas, produzindo o vulcanismo. Bom, então essas correntes acabam com o tempo, então começaram depois dessa fase de extensão, começou a afundar, né? Formaram vales, vales profundos e depois golfos, né? Eles chamavam isso aí de vasculhamento. Não, isso não é basculhamento. Basculhamento é uma outra coisa. Basculhamento é quando uma placa, o basculhamento é assim, uma placa, ela faz isso aqui, ó. Um bloco, na verdade, um bloco, ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso, tá? Então, aí não, isso aí não é basculhamento, não. Isso aí é a pura isostasia que ocorre com
gravidade, né? O peso desses blocos que ficaram soltos... Mas tem falhas formais, falhas invertidas? Vão formar vários tipos de falhas, porque não vamos chegar aqui a esse detalhe, porque não é o nosso caso. Então, aí começou a separar a América do Sul da África e formar, então, aí o Atlântico, né? O Atlântico, o Oceano Antigo que existia, ele começou a entrar nessas grandes falhas do tipo Graben, né, que são falhas enormes, que formam grandes vales. Então, esse antigo mar começou a penetrar, né, aí um golfo, inclusive dessa época aí que vem o petróleo brasileiro, nessa fase de golfo, e começou, então, formar o Oceano Atlântico, então, começou a crescer. Crescer simplesmente porque a África e a África foram, né, ficando longe e mais longe uma das outras. Então, esse material, esse magma que está saindo do manto aí, que está indo direto aí formando, extravasando aí no meio do oceano, então ele vai formando aí, então, os basaltos, né? Por isso que o fundo dos oceanos, a rocha predominante é basalto e acho que grano de orito também, que é uma outra rocha. Mas o basalto é a rocha predominante do fundo dos oceanos, simplesmente por causa desse material que sai aí, inclusive, formando, né? Repara que o último modelo, continua, o magma continua extravasando, né? Lava, quando chega na superfície, chama de lava, ele consegue extravasando, empurrando para cima, formando a cordilheira dorsal mesoceânica, que é uma cordilheira gigantesca, tá vendo? Inclusive, a própria Islândia, né? O país, Islândia, que é uma ilha, ela é o topo dessa cordilheira. Inclusive, a Islândia está crescendo porque... Está crescendo. A ilha, a gente tem um pequeno arquipélago, que são os rochedos, né, que é São Pedro e São Paulo. Fica no meio do Oceano Atlântico e pega uma parte. Então, essas ilhas fazem parte da dorsal, dessa dorsal mesoceânica. Né? Elas fazem parte, mas essas ilhas devem submergir daqui a alguns milhões de anos, vão deixar de existir, porque na medida que a placa se afasta da fonte, né, ela vai descendo, ela vai afundando. O modelo mostra um pouquinho isso aí, vai afundando. Então, o pessoal que está trabalhando com isso lá já está medindo isso, inclusive, o rebaixamento, e não sei quanto tempo vai existir, mas não vai ter vida muito longa, não. Bom, então guardem esses modelos aí que a gente vai entender já isso. Passa o próximo, por favor. Então, olhando de cima, isso é uma imagem de satélite focada no Espírito Santo. Então, reparem que tem várias linhas cruzadas, são 3 famílias de linhas aí, direções, né? 3 direções diferentes, cruzando, formando uma malha, uma rede. Cada célula dessa rede aí, é uma montanha. Uma montanha, ou pode ser morro também, né? A grande maioria, a maior parte aí são montanhas, tá? É montanha. Então, cada célula dessa aí, ou seja, porque cada bloco vai descendo um em relação ao outro. E a erosão, claro, depois tem a erosão que vai alargando os vales, a erosão vai decompondo, né? Vai erudindo as vertentes vão ficando distantes uma da outra, né? E assim o vale vai alargando e aprofundando e individualizando as montanhas. Passa o próximo. Então, olha, é no mesmo lugar, tá? Repara, cada montanha, são montanhas, tá? Com 2 vezes maior que o Pão de Açúcar, tá? 2 vezes maior que o Pão de Açúcar, são bem altas. São montanhas que a gente chama de pontões, do tipo pontões. Então, as vertentes bem inclinadas. Sim. Cada montanha dessa aí é uma célula daquelas que vocês viram lá no... Volta, por favor. Então, tá vendo? Cada célula dessa aí, formada aí nessa grade, cada célula dessa aí, não vou conseguir apontar exatamente onde estão aquelas montanhas, que fica em Pancas, lá no Espírito Santo, Pancas, município de Pancas. Então, pode passar o próximo, voltar. Então, repara, cada montanha dessa aí é uma célula daquela.
Elas ficam próximas ali a... Linhares. Entre Minas e Linhares, né? Mas tem uma montanha ali entre Pico, entre Minas e Espírito Santo e Rio de Janeiro. Não, aí é o Pico da Bandeira. Pico da Bandeira, Cerro do Caparaó. Sim. Fica ali perto, não, né? Não, não. Fica longe. É outra formação. Então isso são montanhas formadas por falhamento, blocos falhados, tá? Então, são as montanhas mais comuns aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Bahia, sul da Bahia, e também vai pelo Nordeste também, parte do Nordeste também. São as montanhas mais comuns. Até na Amazônia a gente tem montanhas, poucas, mas temos montanhas graníticas, né? Isso tudo são granitos, granitos, granitóides. Nossa, mas pode ser de neotectônica. Sim, não, neotectônica já é uma outra coisa mais recente ainda. Isso aí, não se aplica. O reativamento dessas falhas aí. Neotectônica é outra... Isso aí a gente chama tectônica de rifteamento, né? Rift. Neotectônica é uma outra coisa, é uma coisa mais recente. São coisas recentes. Que pode estar ocorrendo aí também, tá? Pode estar ocorrendo. E está ocorrendo. Mas a formação dessas montanhas aí não é neotectônica, já é o real. Passa o próximo, por favor. A mesma coisa, tá? São aquelas células que vocês viram, montanhas formadas por blocos falhados. Repara como, né, se a gente olhar de cima, a gente vai perceber que eles são separados por linhas retas, que são falhamentos. Né? É claro, né? Aí depois, como aqui no Brasil, nosso clima tropical úmido, subtropical e tropical úmido, por causa favorece a gente chama de intemperismo químico, né? Que formam solos, enfim. Então, esse intemperismo químico acentuado aqui na nossa região, ele favorece a formação dessas montanhas arredondadas. Arredondadas. Se fosse gelo, aí não seria arredondado assim, aí seria toda quebrada, essas montanhas seriam todas quebradas, seriam pontiagudas, que é outro processo, tá? Vamos? Pode passar. Então, no caso aqui, continuando, né, montanhas formadas por blocos falhados. Aí o Rio de Janeiro, Baía de Guanabara, e acima a gente tem a Serra do Mar. Então, a gente repara ali que tem essa serra, então, a Serra do Mar, ela é cruzada por várias falhas. E na frente da serra, a gente pode observar relevos rebaixados, né, que foram erodidos. Lembrando que então, a Serra do Mar, na verdade, isso há 10 milhões de anos, por exemplo, ela estava bem à frente do que está aí. Então, a erosão ela vai entrando, né, pelos vales, né, e os vales vão sendo alargados, assim as montanhas vão se formando e também vão desaparecendo. Logo abaixo aqui da imagem, a gente vê o pico maciço da Tijuca, à esquerda o maciço da Pedra Branca, e acima do maciço da Pedra Branca, a Serra do Mendanha, né? E do outro lado, aqui na Baía de Guanabara, a gente vê as montanhas lá de Niterói e de São Gonçalo, no caso, a montanha que acho que é a Serra da Tiririca, eu acho. Então, esses maciços, eles eram parecidos com o que é a Serra do Mar, como estou vendo agora, ali a Serra dos Órgãos, né? O nome do local, Serra dos Órgãos, a Serra do Mar. Era a mesma coisa, era muito parecido. Mas só que com a erosão, com o tempo, elas foram sendo rebaixadas e elas foram diminuindo com o tempo. Mas elas já foram parecidas. E no meio existia uma falha, ainda existe a falha, uma falha enorme, que chama um graben, né? Então, que separava, formavam dois blocos distintos. Como é hoje a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Era uma situação parecida aí, que o relevo foi evoluindo, né? E aconteceu isso aí. Tá, então isso aí a gente chama de montanhas, blocos falhados, né? São montanhas na borda borda de serras, vamos dizer assim. Passa o próximo, que acho que vai ficar claro isso.
Olha aí. Então, aí é a Serra dos Órgãos, o nome local da Serra do Mar. Então, acima, tem umas linhas brancas que é onde estão as falhas geológicas. Elas, repara que são falhas normais, que elas são inclinadas, né? Então, repara, então, abaixo, a primeira montanha, Ponte Aguda, que está na frente, chama de Coroa do Frade. Lá atrás, a Montanha Arredondada, a primeira, a mais baixa, é Escalavrado. Depois vem Dedo de Nossa Senhora, Dedo de Deus, Cabeça de Peixe, e por aí vai. E até chegar à Pedra do Sino. O Olho do Diabo. Então, repara que como é que está escalonado, parece um degrau, mas claro que com a erosão ficaram pontiagudas e tal. Mas então, tudo isso aí foram falhas, né? Falhas geológicas, então um bloco desceu em relação ao outro. Tá? Então, esse é o processo principal de formação de montanhas aqui no Brasil. Essas montanhas têm tipo um certo alinhamento. Sim. Alinhamento entre elas. Exatamente. E embaixo, a Pedra do Sino. Então, repara, a Pedra do Sino e abaixo da Pedra do Sino, esse topo aí, essa montanha individualizada à direita, aí é o Garrafão. Então, repara, sempre que a gente observar esses paredões enormes, né, essas escarpas de falha, né, paredões, sempre que a gente observar esses paredões retos aí, vocês podem ter certeza que é por falha geológica. Sempre. Isso aí é tranquilo, tá? Ok? Então, isso explica as nossas montanhas aqui na Paraná, São Paulo, até Santa Catarina. Sim. Santa Catarina também. Tá? Pode passar o próximo. Então repara, a gente chama de serra. Aliás, vou do anterior, porque isso é uma coisa curiosa que vai. Então, a gente dá o nome de serra, na verdade, foram os espanhóis que começaram com isso, chama de sierra. Lá nos Estados Unidos, né, os ingleses chamavam de soft tooth, que é a mesma coisa, né, a tradução é a mesma coisa, serra de serrar, tá? Então, tem uns dentes, né, como se fosse uma serra. Então, olhando de longe, parece uma serra, tá? Então, a gente tem aqui, embaixo dá para ver aqui, ó, a gente tem a Pedra do Sino, então a gente tem a serra, né, que é um conjunto de montanhas. Agora a gente tem uma montanha, por exemplo, que a gente está vendo, a imagem em cima, na serra a gente tem as montanhas. Então é igual nas cordilheiras, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia é enorme, é um conjunto, é uma coisa grande em escala. Então, na Cordilheira do Himalaia tem centenas, se não milhares de montanhas. A Serra do Mar, mesma coisa. A Serra do Mar tem centenas e centenas de montanhas. Tá? Eu acho que vem daí o problema semântico, né? O cara que é montanha e cadeias de montanha. Sim, perfeito. No Brasil não há cadeias de montanha. No Brasil há montanhas mais ou menos isoladas, de menor extensão. Sim, mas aí... Então, exatamente, é uma questão semântica, porque a Serra do Mar é uma cadeia de montanha. Não deixa de ser uma cadeia. É apenas uma cadeia, o que é cadeia, né? Então, não sei, aí é uma questão de como usar a palavra. Digamos que seja uma cadeia local, ou no máximo regional. Então, olha só. Enquanto os Andes seria uma cadeia continental. Olha só. A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas orogenéticas. Sim. A Serra do Mar é uma cadeia de montanhas pirogenéticas, sim. É só a forma como a gente usa a palavra. Eu acho que é tanta bobeira em sala de aula, ainda mais para o ensino fundamental e médio, a gente ter essa ideia aí, cadeia, montanha, eu acho que é bobeira, é só a gente falar, é uma cadeia menor, outra uma cadeia maior, só tem montanha no Brasil. Sem dúvida nenhuma. Para mim, a profissão, sim. Perfeito. E olha que eu sou queimado na fogueira, hein? Fala disso, tem por muita gente. O próximo, vamos ver aqui. É a mesma coisa, né? A frente é vista de outro ângulo, a Serra do Mar, ou Serra dos Órgãos, no caso, que lá já em São Paulo, a Serra do Mar, o outro mesmo. Próximo, essa é a Serra do Mar em São Paulo. Situação parecida. Então, vê que à frente da Serra do Mar, lá em São Paulo, a gente tem um maciço, Piruíbe, eu acho. Tá vendo? Tem dois maciços aí. Então, a história é idêntica. Na verdade, a formação é a mesma.
Então, a Serra do Mar, ela se estende até Santa Catarina. E aí, atrás da Serra do Mar, em Santa Catarina, na verdade, a Serra Geral é praticamente uma continuação da Serra do Mar, praticamente uma continuação. O que muda é a rocha. Enquanto aqui a Serra do Mar predominam granitos, granitóides, e, no caso, gneiss, né? Granito gneiss, que são lá na Serra Geral, lá a gente vai ter basaltos, camadas de basaltos, camada de arenito, camada de basaltos. Então, o topo das montanhas lá na Serra Geral, ele tende a ser plano. Topos planos porque a estrutura que o basalto, né, forma, né, são estruturas planares, e também a deposição dos arenitos também. Então, a erosão acaba formando montanhas de topo aplainado. Então a gente tem... É bem diferente, claro, é bem diferente. A Serra Geral da Serra do Mar é bem diferente em termos de geologia e em termos de morfologia. O pessoal conhece lá, Canyon do Itaimbezinho? Conheço. Na Serra Geral, ali na Serra Geral, não é isso? Sim, é. Serra Geral. Tem o Malacara, tem alguns canyons Muito bonito, final o lugar. Muito bonito. Lindo. Bonito. Passa o próximo. Então, aí já... Isso é um termo técnico, montanhas de inundação policíclica, mas, na verdade, é montanhas formadas por erosão de planaltos, né? É um caso aí da Chapada Diamantina, na Bahia, no centro da Bahia, e isso vai... Eu acho que a altitude aí deve estar próxima de 300 metros. Em alguns lugares lá passa 300 metros, na Chapada Diamantina, mas essas montanhas que a gente está vendo aí, eu acho que elas chegam a 300 metros, assim, do vale, do fundo do vale ao topo. Não importa, se não for montanha, são morros altos. Mas na parte sul da Chapada a gente tem montanhas mesmo. Então, repara que o topo plano, isso aí é um exemplo que eu mostrei antes. Isso são rochas muito antigas, essas rochas aí têm quase 2 bilhões de anos. Então, isso existia depois formaram essas rochas, depois veio o ciclo brasiliano que formou a cadeia de montanha que existia aqui e tal. Depois essa cadeia de montanha foi erodida, foi aplainada, foi completamente aplainado, arrasado. Inclusive, a gente vê uma parte esse aplainamento aí, uma parte veio daquela época, né? Mas ainda assim já foi rebaixado bastante desde então, tá? Muito. Então, depois veio uma nova fase erosiva que acabou entalhando, né, aproveitando as fraturas e as falhas que existiam, que ainda existem nessa região, e foi aprofundando, né? Os rios foram aprofundando, a erosão das encostas foi avançando, e daí formou esse relevo aí, um relevo erodido de um planalto, né? Na verdade, continua no planalto, mas formou então essas montanhas. Foi utilizando essas montanhas, foi entalhando mais essas montanhas, acabaram levantando, entre aspas, mais elas, não é isso? Foi tirando mais a base. Na medida que o vale aprofunda, elas ficam mais altas, não em altitude, né? Tecnicamente seria isso. Uma grande confusão que as pessoas fazem é o seguinte: a gente chama isso aí de Chapada Diamantina. Sim. Mas tem, por exemplo, a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nada a ver. A Chapada dos Guimarães, por exemplo, primeiro, as altitudes lá são bem modestas. Segundo, que lá o topo lá na Chapada dos Guimarães é plano mesmo. Tá? Lá que são rochas sedimentares bem recentes, alguns milhões de anos aí, bem recentes. Essas rochas aí, que eu falei da Chapada Diamantina, tem quase 2 bilhões de anos, são rochas duras, são quartzitos. As rochas mais duras que existem são essas aí, quartzitos. Então, o topo, olhando de longe, parece que é plano, mas não é. O topo da Chapada Diamantina são cruzados por pequenos cânions. Pequenos cânions, então formam torres e cânions, então não é plano, né? De longe parece plano. Realmente foi aplainado,
Uma coisa foi aplainado, mas não é um relevo plano. A mesma coisa acontece com o Monte Roraima. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A rocha, a idade é parecida, só que lá é maior, né? Aí tem um pouco mais montanhas baixas, lá as montanhas lá são altas, chega a quase 2.000 metros, né? 1.000 metros. No livro do Eustáquio de Sene, ele coloca o Monte Roraima como sendo uma montanha brasileira. Diz que o Brasil tem montanhas antigas, e eu coloco o Monte Roraima como exemplo. Pois é, o Monte Roraima, aí é que está, o Monte Roraima em si não é uma montanha. Olha a extensão do Monte Roraima, você vai ver o tamanho. Seria mais um platô, seria um planalto mesmo. A montanha, por exemplo, a gente está vendo a montanha lá atrás, por exemplo, a gente está vendo lá o Morro do Camelo. Aliás, passo próximo aí, os lajes que mostram o Roraima. Mas isso aí é na África do Sul. Na África do Sul, que é uma situação parecida com a nossa aqui. Então, repara, então, montanhas, aí sim, montanhas formadas por erosão de planalto. Então, repara que tem várias aí, dá para identificar que são montanhas. O Monte Roraima já é um negócio gigantesco. Então, ali já não... Aqui foi mais dissecado. Sim, exatamente. Mais dissecado. Exatamente. Então, realmente aí fica a dúvida, por causa do tamanho. Realmente lá... E ela coloca o Monte Roraima como sendo uma montanha antiga. Montanha de? Antiga, Monte Roraima como uma montanha antiga. No caso, aí teria que chamar relevo antigo, né? Seria um relevo antigo. Se definir montanha pela aquela classificação que a gente viu antes, aí já... Eu não sei. Das hipóteses que são um pouco íngremes. Não, lá são íngremes, são bem íngremes, íngreme mesmo. A questão é o tamanho. São quilômetros e quilômetros. Tanto é que o Monte Roraima ele fica entre Venezuela, Brasil e Guiana. Ele é gigantesco. Por isso que não é... Aí entra aí na mesma história lá enfim, não é diferente a história do Havaí, mas... enfim, pela classificação, o Monte Roraima seria uma outra classificação à parte, não simplesmente uma montanha. Só para outros capítulos. Sim. É complicado. A classificação sempre tem exceções, é complicado. Passa o próximo aí, por favor. Aí, esse é o Monte Roraima. Então, a gente está vendo só uma parte dele, mas ele é enorme. Talvez eu não sei, talvez o maciço, chamar de maciço, mas montanha mesmo, não é bem uma montanha. Seria a mesma coisa chamar o mar de uma montanha. Deu para entender? Sim. Uma situação parecida. Só que a forma é diferente, mas é uma situação parecida. Tá? Então não deveria ser chamado de montanha. O próximo. Eu nem sei por que eu coloquei esse lago, mas isso aí é a Cordilheira dos Andes, lá na Patagônia. Ela é bem diferente, ela é bem distinta lá. Bom, tá, para a pessoa perceber o seguinte, a forma das montanhas. Repara que como o gelo quebra a rocha com uma facilidade incrível. Então, a forma das montanhas, elas são pontiagudas, bem pontiagudas, por causa da velocidade da erosão, que o gelo ele quebra a rocha. Quebra mesmo. Aqui no Brasil, como a erosão é em temperismo químico e a erosão vai saindo por grão por causa da chuva e tal, e deslizamentos, então isso acaba fazendo o topo das nossas montanhas ter contornos arredondados. Aí, tá. O próximo... Tá, e só para mostrar exatamente isso, né? Porque aqui as nossas montanhas são diferentes lá da... E não, isso ocorre em todas essas áreas que tem montanhas que tem ou que tem geleiras ou que tem inverno rigoroso, que tem acúmulo de neve e derrete no verão. Tem mais de cá. Sim. E aqui de climas úmidos. Sim, climas úmidos. Na África também é muito parecido, mesma coisa. Só para falar para o pessoal, geomorfologia, tudo das formas da Terra. Então, a forma do relevo também é importante para classificar o relevo. Sim, muito importante, muito. Tanto bom, aí já seria outra coisa. Passa nem sei o próximo, acho que acabou.
Agora fica... Tem outras perguntas que você tem para fazer, né? Bom, fica à vontade, então, para tirar aí as dúvidas. Eu deixei aqui rapidamente um mapa, né? Para eles entenderem que antes da Pangeia nós tínhamos isso aí, mais ou menos. Vai ter uma colisão, né, do ciclo brasiliano com o africano e vai juntar isso aí para formar o Gondwana, o próprio Pangeia. Sim, exatamente. Então, antes do Pangeia nós temos outros continentes, como a Rodinha e a Panótica, ou ao contrário, não me lembro agora ao certo como foi o primeiro, se a Rodinha ou a Panótica. E aí tu vai ter as colisões, né, desses cratos que vão formar as montanhas mais antigas do nosso país. Exatamente. Inclusive, lá dá para perceber, lá no norte, lá acho que é onde está o 1. Número 1 de cima, número 1 de cima ou número 1 de baixo? Não. 1 de cima, mas é ao lado do 1, lá onde está o Roraima, né? O Roraima e o Pico da Neblina, que são rochas extremamente, muito antigas. Muito antigas. São coisas de 2 bilhões de anos aí. Tá? Eu falo para meus alunos que eles têm um recorte assim, do Pangeia para frente. Sim, é verdade. Então, é muito ruim dar aula, não, para gente, existiram outros continentes, né? Porque vamos explicar, os outros continentes, os Urais na Rússia, né? As próprias montanhas do Brasil, fica meio que na interrogação. Aí eu pincelo ali, falo alguma coisinha para falar isso aí. Mas eu queria abordar um pouco isso aí só, né? Deixar um pouco isso aí. Legal, ótimo. Então, acho que posso deixar aqui. Não tinha mais. Bom. Então, só para a gente fechar aí, né, eu queria fazer duas perguntinhas bem rápidas. Né? Como o montanhismo ajudou o senhor aos estudos de geociência? Como foi unir, né, o esporte à academia? Olha, aliás, é até interessante. Sabia que o montanhismo e a ciência nasceram... O montanhismo, que a gente conhece, o montanhismo europeu, tá? E o montanhismo, na verdade, ninguém nunca inventou e não nasceu em lugar nenhum. Sempre existiu o montanhismo, os incas já praticavam isso há milhares de anos, lá no Sudeste Asiático. Então, o montanhismo moderno, né, que os europeus desenvolveram, vamos dizer assim, que é a base do nosso montanhismo, tá? Ele nasceu praticamente junto com a ciência. Inclusive, a primeira subida do Mont Blanc, né, 1700, esqueci a data, 1700 final daí do século XVIII, tá? Foram os franceses e ingleses, e aí tinha um cara que... Esqueci o nome dele. Ele resolveu fazer tentar explicar por que no alto das montanhas era mais quente, era mais frio e nos vales mais quente. Então, ele levou termômetros e mediu a pressão atmosférica. Então, aí ele conseguiu, com isso, explicar, da forma dele lá, a diferença de pressão atmosférica e da temperatura. Tá? Ele conseguiu explicar isso. Esqueci o nome dele. E aí, daí nasce, inclusive, a climatologia. Tá? Então, isso foi no final do século XVIII. Tá? Então, foi durante a conquista a primeira subida do Mont Blanc, Monte Branco, né? Monte Branco, lá nos Alpes, na França, entre a França e a Suíça. Então, a partir daí, aí ele criou uma metodologia e foram feitos diversos estudos, né? Aplicaram essa metodologia em vários lugares, aí consolidaram, né, esses conhecimentos, né, de climatologia geográfica, né? No caso, climatologia geográfica. E depois disso, aí começou a fase das grandes expedições exploratórias, né? Que eram patrocinadas por exemplo, pela Sociedade Geográfica da Inglaterra e outra espalhada na França e outras. Então, essas sociedades que tinham muito prestígio e dinheiro, né, elas patrocinaram várias expedições, inclusive científicas, né, exploratórias científicas.
Então, tem vários casos. O próprio Humboldt, né, quando veio para a América do Sul, ele tentou escalar, por exemplo, o Chimborazo, tentou e não conseguiu. Mas chegou alto, Cotopaxi, Chimborazo, lá no Equador. E aí depois, o Império, né, Britânico, né, os ingleses, né, dominaram na época aí meio mundo, né, tal, eles exploraram, fizeram várias explorações na Ásia, na África. Então eles faziam essas expedições científicas, faziam uma cartografia, mediam as altitudes, faziam os mapas geográficos, os mapas geológicos. Em todas as expedições, iam sempre, ia algum militar também, iam alpinistas, era obrigatório, alpinistas, e geólogos, geógrafos, botânicos, biólogos, no caso não é botânicos, e biólogos, né? Não só da botânica, como da fitogeografia, enfim. Então, eles faziam trabalhos, né, de exploração, trabalhos de classificação completos, né? Então, por exemplo, aqui mesmo no Rio de Janeiro, aqui na Serra dos Órgãos, uma das primeiras subidas conhecidas, né, na verdade, conhecidas, mas na verdade já subiram antes, a Pedra do Sino, foi feito um botânico inglês, queria classificar lá as plantas, lá, tal. É que a minha memória está falhando, eu esqueci esses nomes. Então, mas o cara, ele era montanhista, e todas as... Enfim, então, na Antártica, por exemplo, para poder cartografar a Antártica e fazer pesquisa, né, mapear a Antártica, mapeamento geológico e glaciológico, não é possível sem a participação do montanhismo. Então, esses caras também são montanhistas. Precisa utilizar técnicas de montanhismo. Então, como eu disse, o montanhismo e a ciência, como a gente conhece hoje, praticamente nasceram juntas. Foi lá na França, no Mont Blanc. E até hoje, por exemplo, nas explorações da Antártica, tem que ter montanhista. Inclusive, o projeto ProAntar, né, da Marinha Brasileira com as universidades, é obrigatório. Só pode ir com a participação de um montanhista treinado. Né? E eu também, eu publiquei alguns trabalhos que a montanhismo, a escalada, me ajudou muito. E, inclusive, para um artigo que eu publiquei aí, né, classificação de montanhas pela altura, tem a ver, e um fato curioso que até então ninguém sabia, até 10 anos, ninguém sabia qual era a montanha mais alta da Serra do Mar. A gente sabe qual era a Mantiqueira, mas da Serra do Mar a gente... Hoje, qual é Friburgo? É Friburgo, é o Pico Maior de Friburgo. Mas as pessoas achavam que era Pedra do Sino, as pessoas achavam que era Pedra do Sino, né? Porque a Serra do Mar, a parte mais alta dela é exatamente aqui entre os municípios de Petrópolis e Friburgo, né? E onde a gente chama de Serra dos Órgãos. Então, tem 3 maciços ali, 3 partes ali bem altas, né? Que é onde tem a Pedra do Sino, onde tem a Caledônia, lá em Friburgo, e o maciço dos 3 Picos, que fica entre Friburgo e Teresópolis. E a gente já desconfiava, nós, os escaladores, né, a gente já desconfiava que o Pico Maior era uma alta, só que as cartas topográficas ainda estão erradas, né, mostravam coisas assim que não fazia sentido, muitos erros. Aí eu resolvi medir. Aí eu medi a Pedra do Sino, fui lá com um colega do departamento, o professor Rafael, que é especializado em geodésia, em cartografia, e tinha um outro rapaz doutorando que escalava também, que é doutorando lá do Rafael, que ajudou a gente. E então a gente entramos em contato com o IBGE para adotar, porque para medir a altitude de uma montanha, não basta a gente ir lá e medir com GPS. As pessoas pensam, medir altitude de montanha basta com GPS. Não é. Ninguém aceita isso. Cientificamente não é aceito. O GPS ele foi feito para calcular a parte horizontal, o dado horizontal, não o dado vertical. Ele dá um dado, mas é o seguinte, é que é um outro aparelho,
é uma outra metodologia que é parecida com o GPS, tanto é que a gente chama de, o nome assim, mais simples seria DGPS. Na verdade, é um GPS sofisticado. Para conseguir isso, a gente tem que ficar... Essa é uma metodologia de 7 anos atrás, quando eu medi, tá? Sim. A gente tinha que ficar 6 horas no topo da montanha, 6 horas no topo da montanha, para conseguir... A outra coisa, são duas bases, era um aparelho que a gente chamava de L1 e L2, são duas antenas, tem que ficar num lugar, numa base do IBGE, ou do Exército, né, com já altitude já conhecida, milimetricamente conhecida, aí dali, então uma antena ali, né, nessa base, e a outra antena vai lá para o topo da montanha com a gente. Então a gente fica 6 horas lá, coletando dados do satélite, até estabilizar, 6 horas, aí a gente coleta esses dados, depois pega o aparelho, desce, né, vai para o laboratório e bota no computador. Aí tem que trabalhar esses dados no computador. Então, esses dados que vêm do satélite, eles vêm em função do geoide. Então, a altitude que eles dão é em função do geoide, que é, né, Aí tem que passar esses dados para o nível do mar. Então, tem um programa que... Então, é complicado. Então... Aí depende de marégrafos também. O Brasil só tinha marégrafo de Imbituba para calcular. Hoje tem outros marégrafos no país. Exatamente. É muito fácil. Tudo isso aí. Então, fato é impossível medir a altitude de uma montanha exata. A gente tem um dado aproximado, a gente nunca vai ter um dado, mesmo porque é muito dinâmico. E outra coisa, você tem maré oceânica, tem maré continental, já que as placas tectônicas flutuam sobre magma. Então é uma complicação. As pessoas acham que é tudo tão simples, mas não é. O negócio é bem complicado. Bom, enfim, aí eu medi, né? Aí eu constatei lá que, de fato, o Pico Maior de Friburgo é a montanha mais alta da Serra do Mar, e ela estava, esqueci, acho que 50 metros maior do que estava na carta topográfica. E a Pedra do Sino ficou... Não é 50, a Pedra do Sino ficou 55 metros mais baixo. E o Caledônia, lá no Friburgo, ficou mais baixo também. E o Pico Maior de Friburgo ele ficou mais alto. Então, esses dados que a gente tem nas cartas topográficas são sempre dados aproximados. Primeiro que a metodologia que feita antigamente era outra, por teodolito. Então, eles até conseguiam medir a altitude de uma montanha, algumas montanhas, perfeitamente. Tá? Mas depois as outras, é tudo por interpolação, por estatística, né? Falar, se essa aqui está assim... Aí, então, eram sempre aproximados. Então, por isso que nenhuma das altitudes das nossas montanhas são, com exceção de pouquíssimas, são altitudes que reais. A maioria é tudo chutado mesmo. Chutado. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente encerrar a nossa entrevista. Alguma viagem, algum desejo, alguma montanha para conhecer e não conheceu? Algum desejo pessoal do Antônio Paulo? Antônio Paulo, pessoa, não mais professor, o alpinista Antônio Paulo. Tem algum desejo de uma montanha? Porque uma montanha é um ambiente fantástico, bonito, uma beleza cênica incomum. Né? Eu adoro montanhas, mas eu não sou muito do ramo, não. Mas você tem aí alguma montanha que gostaria de conhecer? Gostar de conhecer, sim. Tem um monte de montanhas, por exemplo, no Himalaia, que eu gostaria de conhecer. Nem o Everest, nem faço questão nenhuma do Everest, mas tem várias montanhas no Himalaia muito mais interessantes para conhecer. Aqui na América do Sul mesmo, tem várias montanhas bonitas. Agora mesmo, talvez eu vá, agora nas férias, para Ushuaia, para subir as montanhas lá no Ushuaia, na Terra do Fogo, que são as montanhas mais austrais, vamos dizer assim, aqui da América do Sul. Tem umas montanhas interessantes lá que eu gostaria de conhecer. Grandes sonhos não tenho mais. Grandes sonhos, mas eu continuo explorando. Eu comecei a escalar quando eu tinha 17 anos, fazer montanhismo quando tinha... Aliás, antes. Oficialmente, eu falo oficialmente quando eu tinha 17 anos, mas eu escalava montanhas antes. E nunca parei, nunca. É a minha atividade principal. Foi o montanhismo que te levou à geografia, à geologia, ou não? Foi. Foi, né? Foi. Comecei como montanhismo, foi exatamente isso. Na verdade,
foi concomitante, mas primeiro veio o montanhismo. Ele deu uma base muito boa, para dizer a verdade. Eu faço trabalho de campo todas as semanas. Todas as semanas eu posso dizer que eu faço trabalho de campo. Todas as semanas eu estou na rocha escalando. Então, é um aprendizado fantástico. Eu já vi cada coisa. Já vi muita coisa que não está descrito ainda. Não está descrito. Não, em nenhum trabalho técnico, vamos dizer assim. Então, nossa, tem muita coisa para fazer. Isso é uma coisa que eu ficava preocupado quando, na minha graduação, né, quando eu era estudante de graduação, eu ficava preocupado, assim, falei, puxa, não tem mais nada para descobrir, já descobriram tudo, já está tudo delineado, já não tem mais o que fazer. Isso me dava uma certa angústia. Aí depois, com o tempo, né, passaram 5 anos, 10 anos de formado, não sei o que lá, aí você começa a estudar, começa a pensar, filosofar, aí você percebe que a gente nem começou direito. A gente só arranhou em termos de ciência, a gente está... Nossa, mas tem tanta coisa para ser feita, tanta coisa para ser corrigida, tanta coisa para ser descoberta e tanta coisa para ser corrigida. Daí as grandes teorias, inclusive, está tudo mudando. Big Bang parece que já não é mais isso. Já foi para água abaixo. Já tem outras teorias que explicam o universo que não é bem como as pessoas pensavam, não é bem, é outra história. A própria teoria da evolução do Charles Darwin já uma parte é considerada, outra parte não. Existe grandes debates que não pode jogar nada disso para o lixo, não. A ciência evoluiu graças ao que essas pessoas construíram. Mas hoje a gente percebe que foi um pouco diferente, a história é um pouco diferente. E descobriram muita coisa, outras teorias, inclusive, surgiram. A própria tectônica de placas, né, que é uma teoria bastante aceita, mas tem outras que tentam explicar. A tectônica de placa, por exemplo, é uma teoria que ela agrega várias coisas, várias outras teorias. A tectônica de placas é uma grande teoria que agrega várias outras teorias. E essas outras teorias, algumas delas já caíram e outras surgiram, outras foram modificadas. Então, assim, para vocês verem como é que a ciência é dinâmica, extremamente dinâmica. Então, não dá para a gente falar... Aliás, uma coisa interessante, todo cientista, todo pesquisador que falar que eu tenho certeza que isso é assim, Não é assim. não, então o cara não é um bom pesquisador, não é um bom cientista. Tem sempre que deixar uma margem de dúvida, porque senão assim, a gente ingessa a ciência e a ciência deixa de existir. Querido, quero te agradecer do fundo do meu coração, tá? Uma pessoa que foi meu professor, muito obrigado por ter sido médico, e um pouco do meu conhecimento ter vindo do senhor, tá? Lhe agradeço mais uma vez, e vou lhe agradecer mais uma vez por participar do meu programa do Geocast, né? São projetos que eu estou trazendo para os meus alunos, para discutir, para eles verem que existem pessoas que escreveram livros, né? As pessoas são vivas, elas conversam, e elas podem contribuir muito para a geografia. Tá? Então, eu tenho essas considerações finais aí, eu tenho que desejar, e mais uma vez, meu agradecimento, coração, muito obrigado. E seja bem-vindo outras vezes. Espero poder convidá-lo outras vezes para discutir, conversar, né? Ter uma mente fantástica aí. Tá? Obrigado por trazer sua inteligência para nós. Obrigado a você, Fernando. Foi um grande prazer, tá? A conversa foi boa. Até a próxima, então. Obrigado, Paulo. Boas festas, tá? Final do ano aí, boas festas. Paz e saúde para a família. Obrigado.